fácil apresentar o currículo dele. Bom, vamos lá, está entrando várias pessoas ao mesmo tempo agora. Entrando 11 pessoas de uma vez. Professor Jorge, a palavra é sua, por favor. Ok, muito obrigado. Vi que o pessoal é pontual, está todo mundo entrando às 8 horas, o que é muito bom, né? Prazer enorme estar aqui, no meio da nossa comunidade. Eu sou um descendente libanês gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul e vim aqui para São Paulo já há quase 40 anos para trabalhar aqui. E na minha formação eu passei muitos anos morando na França também, então eu tenho, também, Robert, eu tenho uma influência francesa bastante grande na minha formação. Bem-vindo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre a situação atual das vacinas, eu vou falar um pouquinho também sobre a pandemia. Nós estamos num momento muito complicado e muito delicado, eu diria. Nós temos que ter uma atenção muito grande. Eu vou passar uns slides e depois a gente volta a conversar diretamente. Então, a pergunta mais famosa da pandemia é: vocês estão vendo meus slides? Não? Sim. Então, se nós olharmos a situação da pandemia hoje, né, isso aí é a nossa semana epidemiológica que terminou no sábado passado, a gente vê que a pandemia, que tinha sido mais ou menos controlada até o fim de outubro, quando teve os finados, ela começou a aumentar dramaticamente. Aqui essa diminuição é porque em Natal e Ano Novo se coloca pouca informação no ar. E vocês vejam que agora, ultimamente, no último mês, eu diria assim, existe um crescimento que é realmente explosivo, exponencial. Olhem essa curva aqui ascendente, que coisa impressionante, né? E quando a gente fala com os colegas de todo o Brasil, todos informam exatamente isso, que de repente a pandemia estava ruim, tinha bastante casos, etc., mas de repente teve essa explosão exponencial, não só no número de casos novos, né, mas também no número de óbitos. Veja aí o número de óbitos também por semana, como cresce de uma forma exponencial, e a tendência é exatamente a continuar essa curva ascendente desta forma por várias razões. Como nós vimos no slide anterior, nós temos cada vez um maior número de casos. Esses casos eles se refletem em internações aí de 10 a 15 dias depois do diagnóstico, e o que a gente tem observado é que as pessoas estão ficando mais doentes, né? E nós vamos conversar sobre isso durante a nossa explanação aqui. Sem dúvida, nós temos reflexo de várias coisas, mas eu diria que uma delas é a desobediência que nós temos, que é tão comum ao brasileiro, e nós não fizemos o distanciamento social, fizemos aglomerações, fizemos festa de Natal, fizemos de Ano Novo, o pessoal não se cuidou aí durante o mês de janeiro, depois nós tivemos o Carnaval,
com muitas festas clandestinas, as pessoas acham que tem que comemorar o aniversário, o casamento, o batizado, e isso leva a essa explosão. É dramático e desta vez é de norte a sul do Brasil, é de Manaus até o Rio Grande do Sul. Se não vejam aqui no Rio Grande do Sul, que tinha conseguido passar muito bem pela primeira onda, com o achatamento da onda, e agora, de repente, dá essa explosão que a gente observa em todos os lugares. Se eu mostrar Fortaleza no Ceará, vai ser a mesma coisa, há essa explosão muito grande. E vocês veem que a taxa de ocupação de leitos de UTI, né, para adultos, que nós tivemos um problema sério aí entre julho e agosto, depois havia diminuído, Manaus sempre sendo um problema, e aí nós tivemos essa explosão. E vocês veem que no último mês nós temos realmente um aumento muito grande de internações. Bom, nós ainda não temos os piores índices em termos de morte por 100 mil habitantes. Nós ainda estamos numa posição que é por volta da 10ª posição mundial, bem depois aí da República Tcheca, da comunidade da United Kingdom, né, dos britânicos, depois Itália, Hungria, Estados Unidos ainda está bem pior, etc. O Brasil ainda não estava tão ruim, mas agora, infelizmente, a tendência é nós subirmos aqui nessa classificação. Então, vamos ver um pouquinho como é que é essa doença do ponto de vista celular e molecular e como é que a gente pode atuar para fazer uma vacina. Eu quero lembrar para vocês que normalmente essas doenças elas começam na China e tem uma razão por isso. É que na China existe esse conceito de que tudo que se mexe é proteína animal. Então, e é fonte de alimentação de proteína animal. Então, os chineses eles caçam aonde for animais e colocam à venda nos seus mercados e essa proximidade entre o homem e os animais que vêm da floresta das mais diferentes origens pode levar com que o vírus salte de uma espécie para outra. Para o vírus saltar de uma espécie que pode ser um roedor, pode ser um morcego, o que seja, ele tem que poder se ligar a uma célula humana. E para que ele possa ser, porque o vírus ele não tem vida, ele não é ativo, né? A gente nem fala em vida, porque vírus não é considerado um ser vivo, ele só é ativo se ele conseguir penetrar numa célula humana. E foi exatamente o que aconteceu, o vírus lá, o SARS-CoV-2, né? Ele passou a se chamar SARS-CoV-2 quando ele conseguiu fazer algum tipo de mutação, permitindo com que ele se ligasse num que a gente chama de um receptor humano, no caso é a ECA2, né, enzima conversora de angiotensina 2, que não tem nada a ver com virologia, ou com vírus, ou com microbiologia, ou com imunologia, o que seja, mas simplesmente existe uma afinidade de ligação entre a proteína da espícula, que é essa proteína mais externa do coronavírus e que dá o nome de coronavírus, né, que parece uma coroa. Então, essa proteína da espícula, o spike, ela sofreu mutações de tal forma que ela conseguiu se ligar ao seu receptor, que é o ECA2. Aí, graças a uma protease que nós temos de membrana que cliva essa molécula da espícula em S1 e S2, permitindo com que o vírus penetre na célula. Ao penetrar na célula, esse vírus vai liberar o RNA mensageiro, que é o ácido nucleico que tem informação, que tem aí que codifica para um grande número de proteínas, e esse RNA viral ele é traduzido em proteínas, possibilitando assim que o vírus se multiplique e forme várias partículas virais que vão se acumulando na célula, de tal forma que quando a célula já está com muitos vírus, ela é eliminada por ela se rompe e ela dá vazão à liberação desses vírus que vão procurar outras células. Então, para que nós consigamos impedir esse vírus de
entrar na célula e se multiplicar, nós temos duas formas de fazê-lo. Um, inibir a entrada do vírus na célula. E isso pode ser feito por anticorpos que se liguem nessa posição específica da proteína da espícula, que sai, de certa forma, da proteína e que se chama em inglês RBD, para Receptor Binding Domain, ou domínio de ligação ao receptor. Então, se nós tivermos anticorpos que se ligam sobre o RBD, ele vai impedir com que haja essa interação, impedindo com que o vírus entre na célula. A outra coisa que nós podemos fazer em termos de resposta, se o vírus entrou na célula, é o reconhecimento dessa célula como uma célula infectada, que se faz através dos linfócitos que têm a função citotóxica, e esses linfócitos podem matar essa célula, impedindo com que o vírus prolifere. Então, duas maneiras importantes da resposta que a gente chama de adaptativa, ou seja, que é adaptada a esse vírus, específica para esse vírus, ou anticorpo específico que bloqueia a entrada, então, células linfocitárias que matam essa célula. Fora isso, antes de que isso ocorra, esse vírus ele pode ser eliminado pelo sistema que nós temos chamado de imunidade inata, que não é específica para esse vírus, pode ser em qualquer vírus ou qualquer bactéria, etc. Essa imunidade inata ela reconhece padrões que sejam comuns a agentes invasores, a micróbios, e ela que pode ser o DNA, pode ser o RNA, pode ser certos açúcares, etc. E esse sistema de imunidade inata, ela produz muito interferon, e esse interferon pode acabar com o vírus, que é o que acontece muito com as crianças e os jovens que não chegam a ter a doença. Quer dizer, o vírus nem chega a infectar. E que nós vamos ver, podemos conversar sobre isso, que isso está diminuindo agora. Porque isso, na verdade, é como se fosse uma luta entre diferentes forças. Né? Às vezes a gente faz a comparação bélica como se tivesse uma guerra ali. Então a imunidade inata, ela ataca aquilo que parece ser estranho, de uma forma não específica, produzindo muito interferon e causando inflamação. E mais adiante, o sistema pode ser específico se ele conseguir justamente impedir a entrada aqui do vírus na célula ou matar a célula específica. Quando nós fazemos uma vacina, o que nós queremos é induzir justamente a imunidade inata. Então, na imunidade adaptativa. Na imunidade adaptativa, nós temos os linfócitos B, que através dos seus receptores de membrana, que são imunoglobulinas, são anticorpos, eles reconhecem diretamente o vírus que está circulando, e se houver esse reconhecimento, eles começam a produzir anticorpos que vão inibir e vão neutralizar o vírus, mas também vão produzir anticorpos contra tudo que for oferecido para os linfócitos B. Ao mesmo tempo, as células T auxiliadoras, ou helper, que são identificadas porque tem um marcador que é o CD4 positivo, elas vão reconhecer os antígenos virais não em circulação, mas apresentados pelas células apresentadoras de antígeno, através das moléculas HLA de classe 2. As moléculas HLA de classe 2, cada um de nós tem as suas, é um sistema muito polimórfico, o que faz com que as respostas variem de indivíduo para indivíduo, e essas células T-helper vão variar dependendo do seu repertório de célula T, mas também do modo que for apresentado pelas moléculas HLA de classe 2. E essas células T auxiliadoras vão ajudar os linfócitos B a se diferenciar através de citocinas que são secretadas, e vai ajudar também os precursores das células T citotóxicas, que são CD8 positivos, a reconhecer a célula infectada através das moléculas HLA de classe 1, e havendo esse reconhecimento, elas vão destruir essas células. Então, de tal forma que, ou quando nós temos a doença, ou quando nós somos vacinados, nós vamos ter anticorpos circulantes, nós vamos ter também células T citotóxicas circulantes, e esses três componentes do sistema imune também vão compor o sistema de memória de célula T e B, que é memória de longa duração, que, uma vez que o agente infeccioso entra novamente em ação, além do que já está circulando, a memória é incitada a se desenvolver também e produzir mais células e mais anticorpos.
Bom, quando nós produzimos uma vacina, nós temos que pensar em duas coisas. Nós temos que induzir, então, a resposta de anticorpos que sejam neutralizantes, como nós falamos, e a indução de células T citotóxicas. E, para isso, nós vamos selecionar um antígeno, né, que é a parte principal da vacina, e que vai ter os diferentes alvos que nós queremos atacar, tanto para a produção de anticorpos, como para a geração de células T citotóxicas. E esse antígeno, ele, para entrar em contato com o sistema imune, ele vai ter que ser levado ao sistema imune. Para isso, a gente pode usar ou um adjuvante, que é uma molécula que induz uma resposta imunológica inflamatória inicial e, com isso, induz uma resposta adaptativa, ou nós vamos utilizar algum tipo de vetor, né? Esse vetor pode ser um vírus, pode ser o próprio vírus inativado, pode ser uma molécula de RNA, etc, etc. Então, quando surgiu a doença, se sabia que quem se liga na célula é a molécula da spike, por estudos que haviam sido feitos quando houve a ameaça do SARS-CoV em 2002 e depois o MERS, né, que é o Middle Eastern Respiratory Syndrome, que ocorre justamente no Oriente Médio e que causa uma mortalidade que pode chegar a 30% a 40% das pessoas infectadas, mas essas doenças conseguiram ser contidas. Mas se soube, através desses estudos, que a resposta era contra o spike. Então, por isso mesmo, que quando se pensou em fazer uma vacina, os grupos que já tinham plataformas de produção de vacinas, o desenvolvimento de vacinas, eles tomaram o vírus do SARS-CoV-2 e ou fizeram a vacina inativada, que são essas vacinas que foram desenvolvidas, sobretudo, no Oriente, seja na China, seja na Índia, ou os outros centros, eles fizeram uma vacina baseada na proteína da espícula da spike, que está aqui desenhada em azul, sem ter o trabalho que normalmente se faz quando se desenvolve uma vacina, que é estudar detalhes da resposta imune. E quando eles usam a proteína da espícula, eles estavam, na verdade, tentando fazer anticorpos contra essa parte aqui que está desenhado nesse salmão pálido, digamos assim, amarelinho, que é a sequência do RBD. Então, RBD, Receptor Binding Domain, lembrem disso, é a que se liga no seu receptor. E anticorpos neutralizantes são dirigidos contra isso. Então, as pessoas pegaram e fizeram esse tipo de vacina. Então, se nós formos ver as vacinas que existem aí no momento, né, que já chegaram em estudos clínicos e que já chegaram, inclusive, na utilização, uma delas é produzida pela empresa Sinovac, que é a vacina Coronavac, que foi comprada pelo Estado de São Paulo e pelo Instituto Butantan. Então, essa vacina, o que é? É o vírus inteiro, né? Não foi selecionado um alvo específico, não é que dissesse, não, vamos fazer contra a RBD, anticorpo neutralizante. É contra o vírus inteiro. Então, você tem uma resposta que é contra o vírus inteiro. Nós sabemos de estudos feitos com outras vacinas, essa é uma vacina de uma tecnologia muito antiga, né? Não se faz mais praticamente vacinas novas com esse tipo. E é uma vacina que a gente sabe que dá uma resposta não é muito forte e não é muito duradoura. E como não tem uma escolha de alvo, se faz muito anticorpo que não é contra a RBD, que não é contra aquela parte que se liga. Então tem muito anticorpo que não serve para nada, porque só serve anticorpo que seja contra a RBD. Agora tem, sim, a possibilidade de induzir uma resposta celular contra diferentes proteínas do vírus. Nos estudos que foram feitos de fase 3 no Brasil, ainda não temos os resultados da resposta celular, e mesmo da resposta de níveis de anticorpos neutralizantes, né? A Anvisa ainda reclamou isso numa reunião com o Butantan semana passada, eles tinham que ter entregue já os resultados e pediram adiar e vão entregar mais adiante. Mas é muito importante, vocês vão ver, a gente saber como é que é a resposta celular e como é que é a resposta de anticorpos, né? Nós sabemos pelos resultados de fase 3
que no vírus original ela dá aí uma eficácia de proteção contra a doença de aproximadamente 50%, né? E nós não temos ideia qual é a atividade que tem em termos de eficácia nem contra o vírus o variante da África do Sul, nem para o variante brasileiro chamado P1, né, que é o grande problema que nós estamos enfrentando agora e nós vamos ver isso. É uma vacina que é usada em 2 doses, nós sabemos que muitos de nós já tomamos essa vacina, com uma distância de 3 semanas entre uma dose e outra. Ela é estocada a temperaturas de geladeira comum, ela isso aqui não fui eu que coloquei, isso aí vem de um site, ela tem um preço relativamente elevado pelo que porque é uma vacina tecnologicamente antiga, não é difícil de fazer, mas é uma vacina que tem um preço relativamente elevado. A outra vacina que nós temos no Brasil e que está sendo utilizada é a vacina que foi desenvolvida pela Oxford e depois se associou com a AstraZeneca. E isso aconteceu por quê? Porque a Universidade de Oxford tem um instituto chamado Instituto Jenner, que tem lá os seus 7 andares, um prédio super moderno, que tem cientistas de excelente qualidade, e eles vinham desenvolvendo há algum tempo um sistema de desenvolvimento de vacinas baseado num vetor vacinal que não é replicativo no homem. E esse vetor é o adenovírus de chimpanzé. Então, o que se faz? Coloca no genoma do vírus, no adenovírus, se coloca a informação da proteína da spike, isso aí o vírus chega na célula, produz a proteína da spike e desencadeia uma resposta, né? Então, essa vacina foi a primeira que chegou em ensaios clínicos e todo mundo esperava que ela fosse a que primeiro fosse aprovada, mas ela demorou, né? E aí nós temos os dados de eficácia que dizem 82%, isso foi lá na Inglaterra. Aqui no Brasil ela deu 60%, 62% de eficácia. Deu muita confusão em todas as informações que essa empresa fez, né? E a Universidade de Oxford, quando ela começou a fazer, ela não tinha indústria, então ela pediu por uma outra empresa, ela terceirizou a produção antes de trabalhar com a AstraZeneca. Ela pediu a produção porque a gente chama de uma CMO, que é que faz esse tipo de produto farmacêutico em boas práticas. E teve uma das CMOs que calculou errado o número de partículas, de tal forma que quando foi os primeiros resultados que foram publicados, na verdade, foram feito um press release da empresa, numa análise interina, ou seja, preliminar dos resultados, mostrava que a proteção geral naquela época que foi mostrada era de 70%, sendo que um grupo tinha uma proteção de 90% e o grupo aqui no Brasil de apenas 62%. Quando se foi ver o grupo que tinha de 90%, se percebeu que havia um erro na produção da vacina, de tal forma que a primeira dose administrada foi uma dose menor, foi uma dose com menos partículas virais. E a segunda dose, uma dose maior. E isto propiciou uma eficácia maior, o que é paradoxal, né, à primeira vista. Mas, na verdade, a gente sabe que essas vacinas que usam vetores virais, a resposta contra o vetor é tão importante quanto o antígeno, no caso da spike. Então, quando você recebe uma segunda dose, se você tem uma resposta muito grande contra o vetor, isso pode inibir o efeito da segunda dose. Ou seja, a segunda dose não dá o efeito de reforço, boost, que a gente imagina. E por isso mesmo que muita gente utiliza no sistema de vetor viral um sistema chamado de prime boost, né? Uma primeira imunização com um vetor e uma segunda imunização com outro vetor. Então, isso aí talvez seja sido um erro, né, no desenho experimental que foi feito para a vacina de Oxford, mas vocês já devem ter visto falar que a Oxford se associou com a Gamaleya, que é a vacina russa, para fazer com que faça uma primeira vacinação seja feita com uma vacina e a outra com uma outra vacina, e isto está sendo testado. Agora, essa vacina tem sofrido muitos ataques de todo lado. No caso, a nossa vacina ela dá uma eficácia
razoável, é a que nós temos aqui no Brasil, essas são as duas que nós temos, não são as melhores vacinas do mundo, com certeza, mas elas dão sim uma proteção, sobretudo contra a doença grave. O problema, quando foi testada essa vacina na África do Sul, né, a Inglaterra sempre teve muita ligação com a África do Sul, ela foi testada na África do Sul justamente no momento em que estavam surgindo um novo variante da África do Sul, a chamada strain, South African strain, né, que é essa B1.351, e aqui está marcando 10%, mas na publicação, na verdade, diz que a eficácia de não doença era de 20%, né? O que contraindicaria a utilização dessa vacina contra esta variante da África do Sul. Então, nós não sabemos aqui a Coronavac, né? Não tem dado quanto é que ela seria contra a África do Sul, como assim como a gente não tem dados também como é que seria contra o variante brasileiro, o P1, né? Tem um trabalho publicado em que disse que apenas em termos de anticorpo neutralizante, que não é eficácia do ponto de vista clínico. Nós vamos voltar a essa discussão de anticorpo neutralizante, eu quero que vocês fiquem com a ideia bem clara do que vem a ser isso. Mas é um marcador de algum tipo de proteção. Então, a vacina de Oxford AstraZeneca, ela tem sido criticada, mas é que também é que mais se sabe dados, né? Então, na África do Sul, ela protegeu menos. A Europa tem vários países que pararam a utilização dela. A última é que desencadearia problemas tromboembólicos essa vacina, mas o número de casos é pequeno, isso não foi bem estudado, não foi publicado, e a Organização Mundial de Saúde disse, toca o barco, porque isso aí não está mostrado. Até que ponto que a vacina tem algum tipo de problema, ou até que ponto que é uma questão aí comercial ou de digamos, de contrapartida à ação do Brexit, ou seja, ao fato de que a Inglaterra tenha deixado o Brexit, a gente não sabe bem, e por isso que eu estou trazendo para vocês aí o que existe na discussão. Em todo caso, essas são as duas vacinas que o Brasil tem. Nós sabemos que as eficácias são essas para evitar doença, considerando doença que o indivíduo tenha pelo menos um sintoma e que tenha um PCR positivo. Nós sabemos que, mesmo que a eficácia não seja alta, ambas vacinas, ajudam muito para evitar doença grave, que é o nosso problema atualmente que estamos enfrentando agora. Existem outras vacinas que utilizam o mesmo princípio dos vetores virais. As duas mais conhecidas são, a vacina da Johnson & Johnson, né, a vacina Janssen, que também utiliza um adenovírus, né? Só que ela usa o adenovírus humano, que é o adenovírus 26. Isso aí também era uma plataforma que a Janssen vinha usando com a Johnson & Johnson. Na verdade, é um colega nosso de Harvard, Dan Baruch, que desenvolve essas vacinas, e os resultados foram os mais diversos. E ela é uma dose só, que sem dúvida é muito bom, porque o pessoal da Johnson & Johnson sabia que não poderia utilizar o mesmo adenovírus para o Prime Boost, então ela utiliza o adenovírus 26, e é só ele, e ela dá 72% de proteção. Agora, cuidado, ela dá 72% de proteção não contra a doença, proteção contra a doença, ela dá 72% de proteção contra a doença moderada e grave. Os dados dela de evitar doença não foram publicados. E ela já foi aprovada. Então, nós, cada vez que temos esses estudos de fase 3 desse tipo, dessas vacinas, nós temos que ver muito claramente qual é o desfecho primário e quais são os desfechos secundários. Então, o desfecho primário proposto dessa vacina desde o início é evitar doença moderada ou grave. É bom? É ótimo se nós evitarmos isso. Agora nós temos que ver que é diferente, é difícil de comparar com as outras vacinas que evitam doença. A vantagem dessa vacina, sem dúvida alguma, é uma dose só, então a aderência ao tratamento vacinal é muito maior, o custo também é muito menor, tanto no preço da vacina como no custo de administração. É uma vacina que é relativamente barata e ela caiu, como praticamente todas caem quando são testadas em eficácia, ou seja, no terreno, fase 3, contra
a strain, né, da África do Sul, caindo de 72% para 57%. Então, vocês veem aí que ela cai bastante, né, mas existem outras que caem ainda muito mais. Aí uma outra vacina que surgiu e que foi criticada no início, mas desde o início eu digo que, para mim, é a mais inteligente das vacinas que utilizam adenovírus, que é a vacina que foi desenvolvida pelo Gamaleya, que é um instituto muito sério na Rússia e que ela fez a Sputnik 5, Sputnik V, que aí já entrou provavelmente em termos de marketing do país, marketing do governo, aí atrapalha bastante, porque o governo aprovou essa vacina antes de ela ser testada como deveria ser testada, mas o Gamaleya é um instituto que é sério, é bom. Eles foram um pouco atropelados, como eu disse, pela política, como quase todo mundo. Aqui no Brasil nós somos mais atropelados, mas em tudo que é lugar do mundo existe certo atropelo. E eles são um instituto de desenvolvimento, eles não são necessariamente um instituto de proteção. E eu, analisando esses dados, acho que eu posso falar, apesar de eu ter analisado isso no sistema COVAX, que é o sistema da Organização Mundial de Saúde, eles no início apanharam um pouquinho porque eles não eram industriais, então eles não fizeram desenvolvimento industrial como deveria. Agora, os resultados são muito bons, né? Aparentemente 91% de proteção, é uma vacina que não é cara. Agora não se sabe se ela dá proteção em termos reais, ou seja, no dia a dia, na eficácia, numa fase 3, como é que ela seria contra a sul-africana, a strain sul-africana, e muito menos contra a brasileira. Depois nós temos a vacina que realmente encantou o mundo, são as duas vacinas de RNA mensageiro, né? Que são as vacinas da BioNTech e Pfizer e da Moderna, que se utilizam tecnologias muito boas, muito parecidas e que são muito boas, né? Em que você simplesmente pega o RNA mensageiro que codifica para a proteína da espícula, da spike, coloca esse RNA mensageiro. Primeiro você coloca alguns prolongamentos quando sintetiza esse RNA mensageiro, que tem dois objetivos. Primeiro, estabilizar o RNA mensageiro, que o RNA é muito lábil, ele se destrói muito rapidamente. E o segundo, diminuir a toxicidade, porque o RNA mensageiro, ele se é injetado na circulação, ele causa uma inflamação muito grande. Porque, como eu disse no começo, a imunidade inata... merda, qualquer chuva acontece isso. Bom, quando o Paulo Abrão está com o microfone aberto. Então, a gente tem que cuidar com o RNA mensageiro porque ele causa uma inflamação muito grande. E, então, foi feito um sistema, na verdade, uma pesquisadora húngara que desenvolveu o fato de poder detoxificar um pouco o RNA mensageiro para que ele pudesse ser injetado. E a Pfizer Biotech realmente deu uma eficácia de 95%, né? Foi rapidamente desenvolvida, foi a primeira a ser aprovada internacionalmente. O problema dela é que ela tinha que ser guardada a menos 70 graus centígrados, que são freezers de laboratório, que são freezers muito caros. Mas agora eles estão dando um jeito, já existe uma nova formulação em que pode ser guardada em temperatura de freezer a menos 20, o que facilita muito. Nós não temos o resultado definitivo com a strain sul-africana, mas a gente sabe que o nível de anticorpo neutralizante cai muito, eu vou mostrar isso para vocês também. E, semelhante a essa vacina, nós temos a vacina da Moderna, né, que foi, na verdade, desenvolvida pelo NIH, né, no Vaccine Research Center, que o pessoal vinha trabalhando com essas vacinas de RNA mensageiro, estavam trabalhando no vírus respiratório sincicial, logo foram para isso. O que é fantástico nessas duas vacinas é que entre a publicação da sequência da espícula, da spike, que permitiu com que fosse feita a síntese do RNA mensageiro até entrar em teste clínico, demorou apenas 60 dias para fazer a síntese, fazer a formulação, fazer toda a documentação, testar em roedores, testar em primatas não humanos e depois produzir em condições
de boas práticas para poder injetar em gente. Então, foi absolutamente fantástico o desenvolvimento dessa vacina. Essa vacina ela é dada em 2 doses também. Normalmente, as pessoas, depois da segunda dose, apresentam efeitos adversos, que duram aí 2 dias, muito cansaço, mal-estar, dor de cabeça, astenia, mas isso tudo se recupera depois de 2 dias e são as vacinas que têm os melhores resultados. A outra vacina que é importante, que ainda não chegou no Brasil, é a Novavax. Ela faz nanopartículas utilizando a proteína da espícula, né, que é produzida por tecnologia de DNA recombinante. Ela é colocada em nanopartículas e ela utiliza um adjuvante, que é o M1 Matrix, que é um adjuvante super bom, super conhecido, e dá respostas de níveis de anticorpos extremamente elevados. E quando ela foi testada na Inglaterra, ela, apesar de já ter os variantes circulando por lá, ela deu 90% praticamente de proteção. E aí, quando foi testar na África do Sul, ela deu menos de 50% de proteção, que seria muito ruim, nem seria aprovada. Mas, na verdade, nesse 50% ainda tinha os casos de HIV, que quando foram retirados os casos de HIV para fazer análise de fase 3, aí a proteção ficava um pouco acima de 60%. Então, é uma vacina muito promissora, mas vocês veem que os resultados eles vão variando muito em termos de eficácia, né? Quando você inclui os variantes, seja os da África e também agora os de Manaus no Brasil. Agora, de novo, isso é eficácia para evitar doença, todas elas têm se mostrado muito boas para evitar doença moderada e grave, e o que nós começamos a ter agora são não resultados de eficácia, em estudo de fase 3, mas de efetividade. O que acontece quando você imuniza toda uma população, e nós vamos ver mais no fim o que isso está acontecendo, né? Depois nós temos outras vacinas de fase também de vírus inativados, que estão tentando entrar aí. Uma é a Bharat Biotech, que não tinha fase 3, agora ontem surgiu uma notícia que teriam uma fase 3, é um vírus inativado produzido pela Bharat, que é uma empresa grande da China, da Índia, de produção de vacinas. E a outra também é a Sinopharm, que é muito parecida com a Sinovac, que diz ter uma eficácia de 79%, mas não tem nada publicado, existe muito ceticismo ainda sobre essa vacina, se ela funciona tão bem quando eles dizem, mas são vacinas que vão aparecer por aí. Quando se tentou ver se existia alguma correlação entre níveis de anticorpos neutralizantes e eficácia das vacinas, se viu que há uma correlação. Isso não significa que só anticorpo neutralizante seja importante para a vacina, mas é como um marcador médico que a gente usa. Existe uma correlação entre uma coisa e outra. E nós vemos, por exemplo, quando a gente compara nível de anticorpo induzido pela vacina com nível de anticorpo neutralizante de indivíduos que tiveram a doença, então anticorpos de indivíduos convalescentes, a gente vê que a BioNTech tem 3,8 vezes mais, a Moderna induz anticorpos que é 3,2 mais, a Gamaleya 1,5 vezes mais, a Sinopharm é mais ou menos o mesmo nível de anticorpo, a mesma coisa acontecendo com a vacina de Oxford, e a Sinovac já produz 6 vezes menos anticorpo do que os soroconvalescentes. E isso tem uma correlação com a proteção. Vejam que a Biotech produz mais anticorpo, induz mais anticorpos, protege 95%, a Moderna um pouquinho menos, protege 94%, a Gamaleya diz 95%, às vezes 91%, isso nós temos que ver, apesar de eu achar que seria uma vacina razoável. A Sinopharm diz que é 79%, isso também não foi garantido. A Oxford, aqui no Brasil, deu 62%, em outros lugares ela chega a 90%, o que dá toda essa confusão, e a Sinovac é apenas 50%. Então, existe correlação, mas não é uma certeza, né? Existem vários trabalhos, esse eu tirei de um trabalho que ainda está sob revisão, em que tenta fazer a correlação do que se viu em termos de título de neutralização e a eficácia na proteção. Então, vocês veem aqui as vacinas, né? É parecido com o que eu mostrei antes para vocês. Aqui a vacina
da BioNTech, aqui a da Moderna, aqui a vacina Novavax, lá em cima com altas proteções, depois todas as diferentes, aqui o soro de convalescente, e aqui atrás a vacina da Coronavac. Isso aqui é o que se vê real, isso aqui foram feitos algoritmos para tentar prever, porque no futuro talvez a gente tenha que fazer só indução de anticorpo neutralizante para comparar uma vacina com outra, porque senão vai ser muito difícil, porque os vírus ficam se alternando, e aqui, pela previsão que eles fazem com os algoritmos, é muito comparável com o que se vê na vida real. Da mesma forma, se viu em termos de anticorpo neutralizante e níveis de proteção, né? Vocês veem que as vacinas que a gente falou aí, a Pfizer, a Novavax, etc., elas têm uma proteção que é muito grande, que aí é o que está à direita, e as outras têm uma proteção menor, né? Sendo que a Coronavac é que tem menor proteção de todas as que a gente está usando. Nós, no nosso laboratório, desde o início da infecção, nós começamos a coletar material, estudar detalhes da resposta imune. Eu vou dizer para vocês daqui um pouquinho por que a gente fez isso. E o que nós observamos é que quando nós colhemos soros de convalescentes depois de um tempo deles terem a doença, a gente viu que eles tinham níveis razoáveis de anticorpos neutralizantes. Isso 40 dias depois de terem ficado doentes. Mas quando a gente coletou 6 meses depois de doentes, ou 5 meses depois da primeira coleta, vocês veem que o nível de anticorpo neutralizante cai muito, o que é muito ruim. Isso pode nos indicar que vão desaparecer esses anticorpos neutralizantes e, com isso, talvez o indivíduo realmente vai ter que ser vacinado. Até então, mesmo tendo esses resultados, eu sempre dizia, quando eu falava sobre a questão da imunidade contra esse vírus, é que as pessoas não têm reinfecção. Então, mesmo com níveis de anticorpos neutralizantes baixos e resposta celular às vezes baixa também, eles estavam protegidos porque a doença em si confere uma imunidade que é protetiva e que dura bastante tempo. O problema é que agora complica muito essa afirmação que eu sempre fiz até agora, porque surgiram esses variantes. E o que a gente tem observado, principalmente conversando com o pessoal de Manaus, que foram os primeiros a aparecerem com esse variante, é que efetivamente está havendo casos de reinfecção. Os casos de reinfecção estão ficando claros agora, o que nos faz pensar que ter a doença hoje em dia não nos protege de termos a infecção. Assim como é possível que termos vacinado não nos dá uma proteção completa em termos de ter a infecção pelos variantes. Então, um cuidado redobrado que nós temos que ter, né? O que a gente viu também é que as vacinas, tanto de Oxford como da Pfizer, elas geram também uma resposta celular. Eu não vou entrar muito no que vem a ser a reação de Spot, né? Para ver a resposta celular, mas essa resposta ela é toda ela dirigida, evidentemente, contra a proteína da espícula, porque é ela que faz a parte da proteção. Só que a gente sabe que o Covid tem 30 e tantas proteínas e a resposta celular, principalmente tanto CD4 como CD8, ela pode ser contra qualquer proteína. Não precisa ser só contra aquela proteína que induz anticorpos neutralizantes. Então, uma vacina mais completa, ela poderia ter componentes que fossem de outras proteínas para induzir uma boa resposta celular, tanto o CD4 como o CD8. Aí começaram a surgir os variantes e muita dor de cabeça veio com isso. E a primeira variante que apareceu foi a variante inglesa. Foi a primeira que apareceu, muito provavelmente porque eles fazem o acompanhamento de sequenciamento, o acompanhamento das alterações genômicas do vírus muito melhor que a gente faz, do que a África do Sul ou mesmo os Estados Unidos. E eles identificaram logo esse variante inglês, que é o B117, e esse variante inglês a gente viu que ele era mais infeccioso, aí 1,6 vezes mais infeccioso, o que é ruim, porque isso leva a uma infecção generalizada e com crescimento exponencial. E também porque ele é mais infeccioso, então ele tem mais afinidade entre a proteína da spike, o RBD, e o receptor ECA2, isto fez com que mais crianças começassem a ficar doentes,
porque a imunidade inata das crianças não era suficiente para barrar o vírus para começar a penetrar. E a gente viu que entre crianças entre 0 e 9 anos de idade, aumentou em 24% a infectividade dessas crianças. E se vocês forem ver, nós vamos voltar a isso aqui, aqui no Brasil está acontecendo muito com variante P1, que nós estamos vendo agora muita criança que fica doente, né? Então, esses variantes, as pessoas dizem, poxa, mas por que só surgiram agora as variantes? Bom, várias razões. Primeiro, variantes surgiram a partir dos primeiros dias da doença. O número de variantes que já foram definidos é enorme, enorme. Só que os variantes, eles faziam alterações de aminoácidos nas proteínas virais que não eram importantes. Porque o que são os variantes de preocupação, ou do inglês Variants of Concern, se vocês olharem na literatura, os VOC, VOC, né, Variants of Concern, são aqueles que ocorrem exatamente aonde que tem os anticorpos neutralizantes. Porque se houver variantes que alterem um pouquinho os sítios de resposta a T, existem tantos espalhados nas outras proteínas que não são tão importantes. Mas os variantes que causam preocupação foram aqueles que apareceram nesta região aqui, que está aqui em lilás ou roxo, que é a RBD. E um dos mais importantes é justamente esse aqui, ó, E484K. O que significa isso? Significa que na posição da proteína da espícula, onde está o RBD, a posição 484, você tem uma alteração de um aminoácido de ácido glutâmico para lisina. E essa alteração aqui altera esse sítio de tal forma que os anticorpos neutralizantes podem não reconhecer. Na verdade, no meu laboratório, nós sintetizamos peptídeos de toda essa região aqui do RBD. E nós observamos que o peptídeo que era mais reconhecido era um peptídeo exatamente nessa posição. 80% dos soros de convalescentes reconhecem esse peptídeo. Quando houve a mutação, exatamente no lugar, nessa sequência de peptídeo, e para de reconhecer. Então, os anticorpos neutralizantes, eles vão cobrir toda essa região do RBD, impedindo que ela se ligue no ECA2. Se você tiver algumas variações de aminoácido, pode ser que o anticorpo não ligue mais. E existem várias alterações que estão sendo descritas nesses variantes. E uma coisa que é muito preocupante é que esse variante aqui, E484K, acontece na África do Sul e acontece no Brasil. E foram mutações independentes, que em genética a gente chama mutação independente convergente. Ou seja, em lugares completamente diferentes, houve a mutação e foi selecionada naturalmente, mostrando que existe uma vantagem seletiva importante para esses variantes. E esses são então, os variantes importantes são esses que ocorrem aqui na RBD. Então, se nós pegarmos o soro, né, de indivíduos que foram vacinados e testarmos contra os diferentes variantes, você vê que muitos dos variantes não têm uma maior alteração. São esses aqui, ó, na verdade. Agora, os variantes P1 e P2 brasileiros caem muitas vezes o título de anticorpo neutralizante. E os variantes da África do Sul, mais ainda, o que é realmente muito preocupante. Então, foi feito um teste entre indivíduos vacinados com Moderna e Pfizer, né? Se coletou o soro desses indivíduos depois da primeira dose, a partir da segunda dose, e se testou contra os diferentes variantes. Você vê que aqui, ó, os indivíduos que foram vacinados com Pfizer, quando foi testado com variante na Grã-Bretanha, quase não teve variação. Com a Dinamarca, diminui um pouquinho. Com os variantes americanos, um pouquinho. Com os variantes brasileiros, J1 e J2, vocês veem que já cai bastante aqui. Isso aqui é escala logarítmica. Isso aí caiu pelo menos 10 vezes. E quando vai para os sul-africanos, cai mais ainda. E por isso mesmo porque cai mais, é que a eficácia dessas vacinas também cai bastante.
E os variantes, eles têm uma vantagem seletiva que eles logo tomam conta da população. Vocês veem aqui a distribuição dos diferentes tipos virais que circulavam pela África do Sul, e surgiu em final de setembro, começo de outubro, o variante da África do Sul. E vocês veem como ele rapidamente, pela sua vantagem seletiva, ele rapidamente vai tomando conta, e já na metade de janeiro ele já era praticamente 100%. Então a gente sabe esse fenômeno ocorre, né, em doenças virais, que os variantes que têm alguma vantagem seletiva, eles se impõem com relação aos outros, né? E isso aí acontece lá, mas acontece aqui também. Então, nós começamos com os variantes lá em Manaus, mas eu peguei dados do Rio Grande do Sul para mostrar para vocês que vocês veem que aqui existia um determinado variante, depois ficou o P2, e agora nesse mês de março, com dados que foram feitos pelo pessoal de vigilância genômica lá, vocês veem que esse preto aqui é o P1. Então, o P1 já está aí com mais de 60% do número de casos, isto quando eu peguei esses dados há uma semana atrás. Hoje já deve estar diferente, o P1 talvez já tenha tomado conta. Então, seja de Manaus até o Rio Grande do Sul, o P1 tomou conta. E aqui em São Paulo não é diferente. Pelos dados que eu coletei recentemente, falando com vários colegas, chega a 70% já a quantidade de indivíduos que são infectados pelo P1. E qual é o problema do P1? Nós não temos dados ainda publicados, mas todas as observações nos mostram que a P1 ela é muito mais infecciosa, mais ainda talvez que a sul-africana, e ela tem uma pior morbidade e mortalidade. Então, morbidade no sentido que ela causa uma doença que é mais grave e que exige uma internação mais longa, tanto na internação normal como nas UTIs, os indivíduos ficam mais tempo na UTI e tem matado mais gente. Então, tem trabalhos que mostram que a letalidade é maior nas cepas, tanto sul-africanas como a inglesa. Nós ainda não temos esse trabalho feito no Brasil, tem várias pessoas que estão olhando, mas tudo nos leva a crer que mata mais também, e por isso que nós temos, por um lado, um aumento muito grande de casos, porque ela é mais infecciosa, uma prevalência, uma quantidade, uma ocupação dos leitos hospitalares que é maior, porque ela tem mais morbidade e também mais mortalidade, e que nós vimos no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, quando nós começamos essa conversa. No meu laboratório, nós resolvemos, desde o início, pensar de uma forma diferente como fazer isso, porque, como eu disse para vocês, a gente sabia que quem ia fazer vacina de inativada seria mais rápida de fazer, ou então as que utilizassem as plataformas que já haviam sido definidas, utilizando a proteína da spike. Então, nós resolvemos testar e ver qual é a resposta imune para definir uma melhor vacina, e nós vimos que quanto mais anticorpo do tipo IgG que tivesse, que reconhecesse a RBD, né? Naquela época eu não sabia, não tinha essa ideia disso, a gente viu que tinha mais neutralização em testes biológicos que a gente faz. Mas não só IgG, a gente viu que a IgA também é muito importante, e nós temos várias observações feitas com a IgA. E por que nós queríamos estudar a IgA? Porque a IgA é o anticorpo das mucosas, é o anticorpo que nos dá proteção justamente onde que o vírus ataca, porque o vírus ataca fundamentalmente o sistema respiratório, e quem protege o sistema respiratório é fundamentalmente IgG, IgA, e não IgG, e as pessoas testam realmente mais IgG. Bom, nós fizemos vários estudos aí que eu não tenho tempo de mostrar para vocês. Nós também fizemos os estudos sobre títulos de anticorpos neutralizantes logo depois da doença em preto, ou os títulos depois de 6 meses em vermelho, mostrando que cai muito. Eu vou mostrar isso aqui. E depois de muitos estudos, nós resolvemos que o melhor antígeno para a gente induzir resposta anticorpo era a RBD justamente da spike, né? E que não apresentada de uma forma simples, mas nós fizemos por engenharia genética, a gente fez a forma dimérica e nós mostramos, eu não vou ter tempo de mostrar esses resultados para vocês, que esta era a que melhor induzia anticorpos neutralizantes. Nós também resolvemos ver qual era o melhor
foco da resposta celular. Então, utilizando sistemas de bioinformática, utilizando o genoma do vírus, a gente estuda as diferentes proteínas e existem algoritmos que nos permitem prever quais são os melhores fragmentos de proteína que vão interagir com as moléculas HLA para desencadear uma boa resposta CD4 e CD8. Então, nós selecionamos 66 peptídeos que cobririam todas as diferentes moléculas HLA que formam o polimorfismo que existe no Brasil. Fizemos vários estudos matemáticos, depois nós sintetizamos esses peptídeos e nós testamos contra os nossos 220 doadores que nós havíamos coletado no começo da pandemia. Eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas aqui está uma carta do reconhecimento individual dos diferentes peptídeos, dos pools de peptídeos. Depois nós testamos os peptídeos individuais com cada um dos indivíduos, de tal forma que nós selecionamos peptídeos que induzissem uma boa resposta em 99% dos pacientes que têm o COVID. Então, nós escolhemos dessa forma, a partir dos 66 peptídeos, nós escolhemos 10 peptídeos que desencadeiam uma boa resposta CD4 e CD8 nos diferentes HLA, e eles, junto com a proteína dimérica, eles formam o nosso antígeno. Aí nós tivemos que escolher um vetor e nós resolvemos que nós íamos fazer uma imunização pelas mucosas para induzir anticorpos do tipo IgA. Então, para isso nós fizemos o nosso antígeno, nós fizemos nanopartículas desse material, que é quitosana, que pode ser colocado no spray nasal, e nós fizemos também o que se chama de partículas semelhantes ao vírus, VLPs, Viral-like Particles, que você pode mandar por inalação. Então, essa é a estrutura por ressonância do que é o nosso antígeno, com as duas moléculas de RBD e o string de peptídeos que desencadeiam a resposta T. E nós fizemos, então, esse antígeno é encapsulado em nanopartículas, é colocado um adjuvante, que é esse aí que eu mostrei para vocês. A nossa ideia, então, é induzir resposta IgA em grande quantidade, e nós testamos em ensaios de neutralização com pseudovírus, que é uma técnica meio complicada, esse nosso antígeno, e aqui a gente vê que eles induzem altíssimos níveis de anticorpos neutralizantes, né? Daí do nível de 1 para 10 mil, que é muito maior do que o dos indivíduos convalescentes, que eu mostrei para vocês, que é por volta de 1 para 100, 1 para 150, normalmente. Aí nós chegamos até 1 para 10 mil no modelo animal. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, para chegarmos nesse antígeno, nós fizemos por partes, né? A RBD, os diferentes peptídeos. Agora nós estamos trabalhando em construções por biologia molecular, de tal forma que a gente faça um gene artificial que produza todo esse antígeno e que permita a industrialização, porque para pensar em industrialização, eu tenho que produzir esse antígeno, tem que ter uma célula que expresse esse antígeno, como a gente faz pela tecnologia de DNA recombinante, e aí eu vou purificar esse antígeno para colocar nas minhas partículas, para fabricar a vacina e começar a testar em gente. Então, nós estamos, neste momento, otimizando o processo industrial para que a gente possa testar em gente, né? Então, o que é que nós buscamos com essa vacina? É induzir anticorpos neutralizantes e resposta a CD4 e CD8, induzir uma memória longa, sem efeitos adversos, ter ampla cobertura na população, administrada em mucosa, que seria muito mais fácil. Nós estamos tentando trabalhar em monodose, mas está difícil, acho que vai ter que ser 2 doses. Baixo custo de produção, estabilidade térmica e domínio completo da tecnologia de produção no Brasil. Então, nós vamos produzir tanto que a gente queira, o que a gente precise, ou que a gente queira vender. Porque até agora, todas as vacinas que estão no Brasil, elas são fabricadas no exterior e elas são apenas envasadas aqui. A Fiocruz só conseguiu envasar o primeiro lote agora semana passada. O Butantan acho que faz já 1 mês ou 2 que está invasando, mas antes a vacina vinha completamente pronta. Então, nós estamos à mercê dos grandes produtores internacionais de nos mandarem a vacina para o Brasil. Eu não vou falar... Bom, rapidamente, umas questões de reflexão é que o número de eventos que foram aprovados essas vacinas são muito pequeno, normalmente se faz com muito maior. O tempo de observação por observação também foi curto, 2 meses após a vacinação apenas.
Se falava no OMS acima de 50%, como a Coronavac, o indivíduo vai ter que continuar se cuidando igual, mas em termos de população vai cair a doença, não tenha dúvida nenhuma. Agora, nós sabemos muito pouco, principalmente dessas vacinas que vieram para o Brasil, sobre eficácia em diferentes cidades, em diferentes minorias, tanto raciais como econômicas, e nos grupos de risco, né? E do efeito também, muitas delas foram testadas para evitar a doença, ou para diminuir a gravidade da doença, que é o caso da Janssen. Não foram testadas quanto à esterilização, que é possível que os indivíduos mesmo vacinados tenham o vírus, né, na orofaringe e possam transmitir. Qual é a eficácia com os diferentes variantes? Vocês viram que é uma confusão danada. Eu tentei trazer para vocês uma ideia, nós vamos ter que ver como é que isso vai funcionar. A detenção da tecnologia de produção, já falamos sobre isso. Capacidade de produção e estocagem nós temos aqui no Brasil. Se não tiver a vacina da Pfizer é mais difícil, mas as outras nós temos um programa nacional de imunizações que é exemplo para o mundo e que nós não estamos utilizando porque nós não temos vacina. Nós vacinamos 80 milhões de pessoas para influenza em 3 meses, sem nenhum estresse, tranquilo, sem nenhum problema. Nesse caso aqui da pandemia, nós poderíamos fazer isso com muito maior velocidade, eu não tenho dúvida disso, basta que tenha vacina. Agora, vocês veem que as vacinas, quem mais vacinou rapidamente, pelo menos a primeira dose, foi Israel. Aqui está 100 e poucos %, porque estão falando da primeira dose. Os Emirados Árabes também vacinaram com muita competência, mas são populações menores, né? Quem está vacinando com muita rapidez é a Grã-Bretanha e o Chile também, né? O Chile também é uma população menor, e os Estados Unidos finalmente se descolaram e começaram a imunizar bastante, né? O Brasil está aqui nesse miolo aí de 5% de vacinados, mas o Brasil poderia ter dado um show se tivesse vacinas para vacinar. Agora, quando se começa a vacinar, é claro que cai bastante. Lá em Israel começaram a vacinar pessoas acima de 60 anos e vocês veem como caiu o número de doença, caiu a mais de 50% de queda nos indivíduos acima de 60 anos que foram vacinados. Os que tinham menos de 60 anos não tinham vacinados, mesmo assim caiu, porque começa a diminuir a transmissão da doença. Em termos de hospitalização, vocês veem que caiu 40% logo depois da vacinação, enquanto que nos indivíduos mais jovens aumentou 15%. E doença grave caiu aí 30% rapidamente, enquanto que tinha aumentado no resto, né, no mesmo período lá em Israel, tinha aumentado quase 30%. Então, vocês veem, o gráfico por si só mostra, né, como cai vertiginosamente a incidência da doença depois da vacinação. Então, a vacinação começou aí em dezembro, em 14 de março teve os números esses que nós vimos, a grande quantidade de pessoas já vacinadas, e o que os fizeram lá em Israel é que agora a pessoa que tem as 2 doses recebe um código QR e nos próximos 6 meses ela tem livre acesso a ginástica, teatros, restaurantes e bares, e os outros não. Então, é o famoso passaporte da vacinação que vai servir entre países, mas mesmo dentro do país, liberando as pessoas para uma série de atividades. A Inglaterra também, ela teve uma queda dramática nos indivíduos acima de 65 anos, logo depois da vacinação. Na Inglaterra está vacinando bastante, nós vimos já esses números no outro slide. E o que eu queria mostrar para vocês ainda, antes de acabar, é que os países que são prevenidos, eles compraram muitas vezes o número de vacinas necessário para vacinar a população. O Canadá chegou a comprar 6 vezes mais vacinas do que precisava. Os Estados Unidos, 4 para 5. A Grã-Bretanha, 4 vezes. A União Europeia também comprou aí 3 ou 4 vezes do que precisava. E nós não compramos, né? Nós não compramos e os outros países também não compraram. Os países mais compraram menos ainda. E por isso mesmo que as Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde, o CEP, que foi criado justamente para se preparar para pandemias, e o Gavi, que é uma ONG que distribui vacinas a preços baixos para o mundo todo, organizaram o COVAX,
E o COVAX, o que que faz? Eu faço parte do COVAX, o que a gente faz lá, a gente olha os resultados das vacinas e indica quais as vacinas que devem ser compradas e distribuídas pelo mundo. O Brasil, vocês lembram que depois de muitas reticências terminou investindo 2 milhões de reais, ele vai ter direito a 40 milhões de doses dessa iniciativa chamada COVAX. Eu queria lembrar para vocês que o risco agora está muito grande e que existem vários estudos mostrando, né, que o que tem mais perigo e menos perigo. Então, abrir o seu correio ou pegando comida que vem do restaurante tem pouquíssimo risco. Agora, eles foram ver que comer num buffet, ir para uma área de ginástica e ir para um bar, etc., etc., essas são as posições que dão mais risco para pegar a doença. Nós temos que absolutamente cuidar, evitar aglomerações, evitar todas essas atividades que permitam a disseminação da doença em ambientes fechados, para que a gente possa segurar o que está acontecendo. Bom, os trabalhos que eu apresentei do meu grupo, eles são feitos por um número muito grande de cientistas, eu diria, nós somos aí uns 35, muitos trabalham comigo há muitos anos, na Faculdade de Medicina no INCOR, outros são ex-alunos que estão hoje em dia na Unifesp e outros são pesquisadores e professores que trabalham na USP, na parte mais de básica, seja no Instituto de Ciências Biomédicas ou na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu termino aqui a minha apresentação, me coloco à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. Eu sei que eu falei muita coisa para vocês, espero que vocês tenham retido aí uma parte dela, pelo menos. E estou aqui pronto para responder perguntas que vocês tenham. Nós não estamos te ouvindo, Robert. Vamos iniciar as perguntas. Tem algumas já formuladas pelo chat. Peço para as pessoas passarem pelo chat e levantar a mão para passar a palavra. Eu só queria falar uma pergunta que o Brasil participou nos experimentos em várias vacinas. Quando você faz um tipo de experiência dessa, você não vincula isso ao uso de vacina no Brasil? Quer dizer, não teve esse acordo? Deveria ter, né? Deveria ter. Isso sempre foi uma preocupação minha quando eu tive cargos que tinham alguma responsabilidade pública. Se você faz o teste, você já faz antes um acordo que, se der certo a vacina, você vai ter direito a comprar tantas. O Brasil não fez isso. O Brasil não fez isso. E isso é absolutamente lamentável. Eu falei muito na mídia sobre isso quando nós estávamos testando o Coronavac e AstraZeneca, mas depois nós testamos Pfizer, testamos Janssen, testamos todas. E com um número expressivo de pessoas, porque a nossa doença lá por julho, agosto, setembro estava muito ativa, então muita gente veio testar aqui. E não foram feitos os acordos. Então isso é absolutamente lamentável. Tem uma pergunta da colega Ana Carolina. Qual a chance de você estar vacinado com 2 doses de Coronavac e Oxford há mais de um mês e pegar a doença? Bom, esse cálculo, que é justamente de efetividade, está sendo feito agora, né? Então, a gente sabe que a eficácia não é muito elevada, mas também a incidência varia muito com a incidência da doença, varia muito com os diferentes variantes do vírus, varia muito também com a carga viral que você é exposto, etc. Então, é muito difícil de a gente saber de um ponto de vista teórico. Na prática, nós vamos ver com a efetividade da vacina. A gente vai ver que os números devem cair. O que está sendo feito é que, por exemplo, nós lá no Hospital das Clínicas, numa iniciativa da Esther Sabino, todas as pessoas que foram vacinadas por nós lá na Coronavac, nós todos fomos vacinados com a Coronavac, nós estamos acompanhando essas pessoas e estamos vendo se existem pessoas que se infectam apesar de ter sido vacinados. E estamos vendo também se essas pessoas, se elas forem infectadas, qual é o variante que tem. Eu posso lhe dizer que tem realmente algumas pessoas que ficaram doentes depois de receberem as duas doses, mas por enquanto os números são pequenos. Professor, licença. Primeiro, parabéns, né, pela belíssima apresentação. A gente está aqui a 700 quilômetros de distância no interiorzão de São Paulo e estamos assistindo sua apresentação. Isso é muito legal. Apesar da pandemia, essa
evolução tecnológica possibilita essas coisas. Mas eu queria só completar essa pergunta. Eu falo isso porque nós somos médicos, né? Óbvio que só tem médico, e nós fomos vacinados, acho que a maioria pela Coronavac, né? Apesar de manter, lógico, os cuidados e tudo, fica essa angústia, né? Qual a chance da gente pegar assintomático? Talvez você não tenha talvez um dado tão concreto, mas pela sua experiência, assim, dá uma palavra de consolo se a gente vacinado pode... Em casa, por exemplo, eu tomei a Coronavac e o meu marido estava no grupo de estudo de Oxford, então nós tomamos vacinas diferentes. Então a gente fica nessa angústia, a gente tem uma filha pequena e ainda está aparecendo essas variantes que pegam crianças. A gente fica naquela angústia, né? Então eu queria, assim, apesar de não ter números concretos, o que você pode inferir sobre essa eficácia, essa efetividade da vacina? Olha, é muito difícil. Eu não gosto de ficar dando notícia ruim o tempo todo, entendeu? Mas essa doença é só coisa ruim. Ela não foi testada sobre a esterilização no nariz, entendeu? A Coronavac, ela foi testada, e todas elas, na verdade, foram isso, e nos Estados Unidos, no DSMB de todas as vacinas americanas, nós temos insistido muito que voltem e comecem a testar a capacidade de esterilização da vacina, ou seja, se o indivíduo que está vacinado, ele não fica com o vírus circulando. Isso aí não foi testado. E a Coronavac, veja, ela teve 78% de proteção contra a doença moderada e grave, 50% contra ter doença, então é muito menos de 50% a proteção de ter a doença assintomática. Mas não existe o dado. Não existe o dado. Então, por isso que se diz que o indivíduo mesmo vacinado, tendo em vista a alta circulação que está tendo o vírus atualmente, que a gente deve usar, sim, máscara, para proteger contra outras pessoas. Obrigado. Peço, gente, por favor, quem quiser falar, não entra diretamente, levanta a mão e eu passo a palavra. Temos uma segunda pergunta. Qual o risco de tomar vacinas diferentes? Por exemplo, Coronavac e Pfizer. Bem, isso não foi estudado de uma forma sistemática, como a gente gosta de fazer estudo sistemáticos em medicina. Mas não existe nenhum risco teórico de que ocorra isso. Eu acho até que seria uma coisa muito interessante para ser testada, vacinas com diferentes vetores talvez tenham uma resposta bem melhor no sistema Prime Boost, como eu expliquei, no sistema de primeira imunização e reforço depois. Não foi testado, mas eu não vejo nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. Por exemplo, Jorge, vamos pegar esse caso da Oxford. Vamos dizer que realmente der problema e não tenha mais a segunda dose. Que segunda dose nós temos que tomar? Bom, Existe eu acho diferença entre vacina X, Y, essa mais próxima dessa, ou aleatório? Se tiver que tomar uma segunda dose e conseguir a Pfizer, toma a Pfizer. Se não conseguir a Moderna, toma a Moderna. Se não conseguir, toma a Novavax. Se não conseguir a Novavax, toma a Janssen. Ou então toma a russa. Se não, toma a Coronavac. Mas aí toma uma dose só, não precisa tomar as duas. Aí toma mais uma. Okay. Se vocês não ficarem muito ansiosos, uma coisa que vocês podem ver para ter uma ideia do nível de proteção é detectar anticorpo neutralizante. Eu já disse para vocês, não existe uma correlação bionívoca, é uma correlação médica, mas quem tem anticorpo neutralizante circulante tem mais chance de estar protegido. E existe um teste hoje que se faz no laboratório, os grandes laboratórios, tipo DASA, Fleury, fazem já. Acho que o Einstein também faz, que é a procura de anticorpo neutralizante. Mas às vezes é pior, porque fica mais ansioso, né? Tem uma pergunta: antecipar ou atrasar a segunda dose da vacinação? Qual seria o efeito? Às vezes, bom, eu não... Como a gente, quer dizer, eu estou no hospital escola, eu segui a regra que todo mundo fazia, mas se eu pudesse escolher, eu teria atrasado um pouquinho a minha segunda dose de Coronavac, por aquilo que eu expliquei
que quando você faz muito perto, eu particularmente eu acho que foi feito um erro quando foi feito o estudo da Coronavac com uma dose a distanciamento só de 15 dias. Porque a gente diz que é quase um prime, não é um prime boost, é quase um prolongamento da primeira imunização, porque não deu tempo do sistema imune se recompor. Então, eu não aproximaria, eu afastaria um pouco mais. Como foi afastado, veja, o afastamento entre as doses da vacina de Oxford não foi testado em fase 3 clássica. Foi uma dedução que eles fizeram baseado nos dados. E é lógico, pelo efeito que eu falei, da resposta contra o vetor, quando você distanciar um pouco, diminui a resposta com o vetor e o efeito de reforço fica melhor na vacina de Oxford. Temos uma pergunta do Frederico Aburrachid, ele é o presidente da Fuliban de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele não é médico, advogado, mas ele preside uma associação de várias de personalidades libanesas de várias áreas. Ele faz a pergunta: considerada a velocidade da vacinação no Brasil e as novas variantes, qual a chance da imunização coletiva restar prejudicada? Qual é também a duração dos efeitos da imunização por meio do Coronavac e Oxford? Bom, sem dúvida alguma, nós temos que vacinar o mais rapidamente possível para diminuir a transmissão e evitar com que surjam, inclusive, outros variantes, né? Porque os outros variantes se dão quando o vírus está circulando muito. Nós não sabemos qual é o efeito, né? Eu ia apresentar para vocês aqui um artigo que está em Press, que saiu aí ontem, sobre tentativas de fazer algoritmos para tentar prever por quanto tempo ia demorar o efeito da imunização, a proteção da imunização. Mas isso ia trazer mais confusão para vocês do que ajudar, porque a gente não sabe ainda, e esses algoritmos são muito teóricos, baseados em alguns dados, e eu acho que é muito difícil de interpretar, e eu acho que isso aumenta bastante a ansiedade. Então, nós não sabemos por quanto tempo dura a imunização. Nós sabemos que os indivíduos que tiveram o vírus, que ficaram doentes, eles estão protegidos ainda agora e estariam protegidos há mais tempo se não houvesse os variantes, né? E qual é o problema dos variantes? O problema dos variantes eu expliquei para vocês. Nós temos resposta celular, que não varia muito com os variantes, mas a resposta de anticorpo neutralizante, você perde alvos, né? Então, você tem anticorpos que passam a não reconhecer o alvo, então você diminui o seu exército de anticorpos. Digamos que você tenha 10 anticorpos diferentes que reconheçam o RBD, você com variante vai perder 1 ou 2 desses, então você vai ficar com menos anticorpos. E por isso você tem um pouquinho menos de proteção. Isso é para as pessoas tentarem visualizar um pouquinho o que significa o variante. O Dr. Ricardo Marum, nosso diretor social. Você quer fazer a pergunta, Ricardo? Não, Roberto, eu não fiz pergunta. Então, não. Ricardo, algum Ricardo fez, eu achei que era a sua, né? Então, bom, ele pergunta o seguinte: como é que você vê o estudo de fase 3? Eu acredito que seja em relação à sua vacina. Então, o estudo de fase 3, quando eu for testar a minha vacina, vai ser muito difícil. E existe toda uma preocupação mundial, se discute muito isso na Organização Mundial de Saúde, porque vai ter muitas pessoas vacinadas. E o vírus que vai circular são os variantes. Então, vai ser muito difícil de comparar com o que existe. Então, na vacina que eu estou desenvolvendo, como os variantes importantes são na RBD, eu estou colocando todos os variantes na composição da vacina, para desenvolver uma vacina que seja mais universal. Agora, para que a gente possa testar a fase 3, se houver um correlato com a indução de anticorpo neutralizante, que é o que a gente faz, por exemplo, na vacina da gripe hoje em dia, na vacina da gripe, quando vão mudando as cepas, você não faz um estudo de fase 3 completo. O que você faz, você testa anticorpo contra o variante que você colocou na sua vacina. Então, é possível que a gente consiga
fazer daqui até que seja testado, não só para a minha vacina, mas para as outras que estão sendo desenvolvidas atualmente, uma outra metodologia para teste. Não pode ser o teste de fase 3 como é feito atualmente, porque as pessoas vão estar vacinadas e o variante vai ser outro. Na verdade, por exemplo, a Anvisa, quando os russos quiseram trazer a vacina para cá, eles falaram de eventualmente fazer um outro teste aqui. Se for feito um teste aqui com a vacina russa, vai dar resultado completamente diferente, porque no Brasil o que anda agora é a variante P1. Então não vai dar para comparar com o que deu a Pfizer nos Estados Unidos quando era o vírus original. Então isso vai, sem dúvida, trazer muitos problemas de interpretação de resultados. E nós estamos, muita gente, justamente pensando nisso. A pergunta é excelente, porque realmente dificulta. Agora, como eu acho que as vacinas que vão surgir, a minha ou as outras que venham a surgir, são vacinas de segunda geração para a revacinação das pessoas, então a gente vai conseguir, né, ao revacinar, comparar com quem não foi revacinado ou quem for revacinado com uma das vacinas que já estava em andamento antes, clássicas, e mostrar uma vantagem na revacinação. Você tem ideia, professor Jorge, do tempo mais ou menos até essa vacina chegar ao mercado, quer dizer, chegar à Anvisa, ser aprovada, etc.? Você tem previsão de tempo? Cronograma? A previsão de tempo, quando a gente faz ciência e tecnologia, é sempre muito complicada, sobretudo no Brasil, porque se você precisa importar algum componente, algum reagente, aqui no Brasil é tudo muito longo, muito complicado, mas a gente pretende entrar em fases clínicas até o fim do ano e testar a parte clínica e desenvolvimento industrial do ano de 2022, para que a vacina esteja disponível em 2023. Né? Que pode parecer que é um tempo muito grande, é um tempo absolutamente recorde, se a gente conseguir fazer isso. Porque, como eu disse para vocês, as vacinas que surgiram, as primeiras vacinas, são as primeiras vacinas. Elas ganharam uma corrida de tempo, não ganharam de qualidade. As vacinas vão surgir, sem dúvida, vacinas que são melhores, né? Espero que a minha esteja entre elas, mas se não, surgirão outras que darão uma melhor cobertura, que induzirão uma resposta mais duradoura e que vão ter que ser testadas, vão ter que ser criativos em termos de teste, porque a realidade vai mudando. Na verdade, a realidade muda a cada dia, a cada semana. Por isso mesmo, Robert, que eu te disse, quando você me disse na semana passada, me manda a sua apresentação, eu digo não, porque eu vou mandar uma apresentação velha. Eu terminei de fazer a apresentação para você, eu terminei há 2 horas atrás, porque eu mudei uma série de conceitos que surgiram nos últimos 2 ou 3 dias. Isso é verdade. Eu estou ansioso para ter material na mão, mas é verdade. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Daniel Yazbek. Gostaria que o senhor comentasse sobre os grupos de imunossuprimidos versus as vacinas. Todas as vacinas podem ser utilizadas? A dose deve ser dobrada? Bom, isso também é uma excelente pergunta. Nenhuma das vacinas que nós temos até hoje é de vírus vivo atenuado, né? Então, qualquer pessoa pode tomar a vacina. Não existe nenhuma contraindicação para tomar a vacina. Agora, se a vacina vai ter o mesmo efeito ou não, é outra coisa. Nós vimos que nos estudos da África do Sul, em que foram incluídos muitos pacientes com HIV, a resposta em termos de eficácia da vacina foi bem menor, né? Nos grupos, seja pacientes que têm terapia de câncer, que são transplantados ou que têm imunodeficiências adultas, nós ainda não sabemos, porque eles ainda não foram testados, mas não há contraindicação. E a gente sabe que sempre se beneficiam. Justamente na minha clínica, aqui no Hospital das Clínicas, nós testamos, por exemplo, será que indivíduos que têm imunodeficiência comum variável, ou seja, quase não têm anticorpo circulante, será que eles se beneficiam de tomarem uma vacina contra a gripe? Então, nós vacinamos, não detectamos anticorpo, detectamos alguma coisa de resposta, mas do ponto de vista clínico, a quantidade de infecções de vias aéreas respiratórias superiores
desses indivíduos durante um ano de acompanhamento foi muito menor do que o grupo que não foi vacinado. Então, eles se beneficiam, sim, por vários mecanismos, provavelmente resposta celular, ou mesmo anticorpos que você não detecta, de baixíssimos títulos, mas que podem ajudar na resposta antiviral. Então, não tem contraindicação. Professor Jorge, tem aqui voluntários que querem participar do seu estudo. Você está precisando de voluntários? Eu vou fazer uma chamada na colônia. Aí depois vão dizer que eu quero só proteger a colônia, eu não quero proteger o resto. Se depender do nariz, melhor o nariz da colônia funciona melhor. Quem sabe a gente acha uma correlação de anticorpo neutralizante tamanho do nariz. Agora, é o seguinte, professor Riad... Robert, Oi. Desculpa, Ricardo Golmia, tudo bem? Esse Ricardo. Por isso que eu falei Ricardo, atendeu Ricardo Marum. Então era você, Ricardo. Faz a pergunta, por favor. É que ficou quebrada, a minha pergunta de fase 3 era essa, então que ele já gostou da pergunta. Parabéns, Jorge, parabéns pela sua apresentação, magnífica, viu? Agora que eu faço doenças autoimunes, eu quero emendar uma outra pergunta. Como é que você está vendo aqueles estudos de fase 3 de Santa Catarina, fazendo MMR para pacientes que tentem fazer MMR e versus COVID, versus a vacinação do COVID, se está tendo alguma resposta menos agressiva? Você tá por dentro um pouquinho disso? Então, sem dúvida é algo bastante interessante. No começo da pandemia, o Galo, que é aquele virologista famoso que estava um dos que descobriu o HIV, ele disse: prestem atenção em MMR e BCG, que pode ajudar bastante no combate ao Covid, sobretudo em países em desenvolvimento que talvez não tenham recursos para vacina. O que a gente sabe é que essas vacinas, tanto uma como a outra, depois de elas serem administradas, elas induzem um sistema de proteção de imunidade inata que dura por algum tempo. E diminui bastante a incidência por uma indução de imunidade inata. Por falar nisso, Ricardo, é bom que você faça essa pergunta, porque eu acho, particularmente, eu não tenho dado, porque eu não tive material para estudar. Embora eu possa depois dizer a discussão que eu tive científica, mas quando você faz a vacina por RNA, tendo em vista, como eu disse para você, você também induz uma resposta inata muito grande, é possível que dos 95% de proteção, uma parte seja dada porque o tempo de observação é pequeno, apenas 2 meses, e possa induzir uma imunidade inata que protege contra a doença, que não seja imunidade adaptativa específica contra o vírus, né? Mas isso aí eu discuti bastante com um sujeito que é muito próximo, vem muitas vezes na minha casa, que é o cara que desenvolveu a vacina Moderna, chama Barney Graham, do NIH, do Vaccine Research Center. E ele disse que fez uma série de estudos em animais mostrando que não havia uma indução de imunidade inata significativa que desse proteção. Mas eu acredito que possa ser, e eu acredito que esses experimentos, tanto com a vacina tríplice viral como com o BCG, sejam por indução de uma resposta inata inespecífica. Ótimo. Agora, só um comentário. Tenho já 5 casos de pacientes que tomaram vacina, entre enfermeiras e auxiliares e médicos, que estão com Covid positivo. Então, eu pedi para dosar anticorpos, estou esperando os resultados desses 5, que pelo menos já vai ter uma ideia para onde que nós temos que ir, né? Ricardo, eles tomaram que vacina? Corona. Bom, veja. O médico tomou da Astra e duas auxiliares e 2 enfermeiras com Coronavac. Agora, eu estou precisando achar o tempo. Um está variável o tempo. Um com 26 dias, outro com 24, um com 27. Então, está meio variável esse tempo aqui de pós-vacina, entendeu? Seria muito importante coletar o vírus dessas pessoas para que eles fossem sequenciados para ver se é um dos variantes que furou, digamos, a defesa da Coronavac. Exato. Agora, exato. Eles têm doença grave ou doença leve? Ficaram afastados, mas ninguém precisou hospitalizar. Nada, nenhuma Então, alteração. é o que acontece. Veja, a vacina
da Coronavac mostrou no fase 3 que protege só a metade, né, dos possíveis casos. Então, mas ela deve proteger bastante para doença grave, hospitalização, etc., o que é muito importante. E por isso que eu tenho falado reiteradamente, não, mas você falou que a Coronavac é isso, é isso, é aquilo. Não, ela não é a melhor vacina, eu mostrei aí vários dados que não é, mas ela deve proteger para doença grave. Então, nós temos que tomar a vacina que tiver, né? Se nós pudermos... Então, o que eu digo? Mas toma a vacina que tiver. No futuro, se tiver acesso, você puder ir dos Estados Unidos, você vai lá na CVS e pede para tomar uma Pfizer que talvez já esteja disponível. Exato. Obrigado, Boninho. Isso aí. Professor, Imagina. Quer falar, Riad? Boa noite, Jorge. Um prazer imenso ouvir você falar de novo. É impressionante o jeito que você apresenta. Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta para você, além de te parabenizar, sobre para você desenvolver a sua vacina aqui no Brasil, você vai precisar se associar a uma indústria farmacêutica, uma indústria de vacinas. Isso é necessário? Você acha viável fazer o teste, desenvolvimento, produção e distribuição sem ter que se aproximar de ninguém? Se a Oxford teve que se aproximar, o que você vai fazer na USP? Olha, sem dúvida tem que se aproximar. Como eu sou funcionário público desde que eu era menino, eu estou evitando me aproximar de uma empresa pública. Então, eu quero ver se eu consigo me apresentar numa empresa privada, porque eu gostaria muito de ver essa vacina funcionando. E se entrar no sistema público, a coisa... Eu sou professor da USP e já tem essa parte pública, né? Mas nós vamos ver como é que a gente foge do público para que tenha uma chance do Brasil de ter. Existem várias empresas farmacêuticas brasileiras que estão interessadas e eu estou conversando qual é a melhor maneira de nós fazermos isso aqui no Brasil. Vai ser muito importante ter isso no Brasil e mostrar que a gente resolve nossos problemas aqui no Brasil, né? Melhoraria a autoestima, inclusive, nossa de brasileiro, que anda tão por baixo, né? A gente olha nos jornais, parece que nós somos os últimos dos povos, né? Agora diz que é o celeiro das variantes, não sei o que mais. Os números são os piores possíveis. Acho que faria muito bem para a nossa própria autoestima a gente resolver um problema internamente e produzir com uma indústria brasileira, farmacêutica brasileira. Mas não dá para fazer sozinho, não. Nós já estamos no limite. A gente não consegue, Riad, alguma conexão de empresários daqui com países árabes patrocinar isso? Não, quem sabe? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa. Eu faço parte também da Câmara do Comércio Árabe Brasileira. Existe quando e se você tiver interesse no futuro, podemos conversar. Existe uma possibilidade de trazer dinheiro para, quer dizer, investidores, até fundos soberanos, eles podem te ajudar em algo parecido. Isso é totalmente viável, Robert, Jorge, é viável conversar, não sei o que vai acontecer, mas é muito viável, muito viável. O Riad, veja aqui, eu tentei mostrar para vocês que, digamos, as ideias encadeadas do ponto de vista intelectual, por que a gente chegou nisso aí, e as pessoas com quem eu falo, todo mundo acha muito interessante. Agora, você, não preciso te dizer, é a dificuldade que a gente tem no Brasil para levar essas ideias até o fim. Mas nós estamos trabalhando nisso. E o recurso estrangeiro é muito importante para acelerar o processo, né? Colocar mais pessoas, ter mais reagentes. Entendeu? O meu pessoal, ele não está acostumado com o pessoal que trabalha comigo, nós somos pesquisadores brasileiros, eles não estão acostumados com a fartura de uma mesa árabe, né? Então, quando os caras perguntam assim, compra isso ou compra aquilo, eu digo, compra os dois. Aí, gostei. Que é culturalmente que a gente faz, né? Tá em dúvida, compra os dois, pronto. E aí, então o pessoal fica com muito receoso de gastar o recurso. Mas nós temos que duplicar as ações, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, em paralelo, para que a gente chegue mais rápido. Jorge, eu acho que você não vai sair daqui hoje, não. Tem uma sequência de algumas... Eu não tenho nada hoje à noite. Vamos tentar ser objetivo. A sequência, o Walid, depois Renato Assad, depois o Dr. Emílio. Então vamos, Walid, por favor. Walid El-Andari, ele é o vice-presidente da ANEL. Boa noite a todos, o professor Jorge. Um orgulho
para o Brasil como cientista, um orgulho para a nossa colônia e para a Associação Médica Líbano-Brasileira. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou procurar fazer uma só para dar chance para os outros colegas. Esses estudos, quando a gente compara a eficácia entre vacinas, a gente tem que observar muito o desenho desses estudos, o tipo de paciente que é escolhido para esses estudos. Nós sabemos que tem pacientes que são imunodeprimidos, você tem pacientes mais inflamados, como obesos, diabéticos. Então, se pudesse separar, né, ou ter um percentual do que é esse número de pacientes, e aí sim tentar comparar a eficácia. O que o senhor acha disso? Não, você tem absolutamente razão. Então, o estudo que é bem desenhado, ele leva tudo isso em consideração e, se possível, ele faz as análises gerais e depois por grupos, né? Então, aqui no Brasil, nós fizemos o estudo da AstraZeneca, foi um número limitado, foram 10 mil pessoas. O da Coronavac também. Mas eu faço parte do grupo chamado DSMB, que se chama Data and Safety Monitoring Board, que é aquele grupo independente de avaliação da vacina. Esse grupo, o NIH, o Fauci criou, com 10 pessoas, e nós olhamos todos os estudos feitos nos Estados Unidos. Então, nós tentamos padronizar. Então, quando é apresentado o estudo, a gente diz, olha, nós estamos nos Estados Unidos, 25% das pessoas têm mais de 65 anos, 12% são negros ou descendentes, 18% são latinos ou tiveram, e tantos por cento. Então, é feita essa estratificação e a gente tenta representar a população americana na população de pessoas que vão ser testadas. Mas lá os estudos são 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, né? E tenta representar. E na medida do possível, depois, a gente tenta olhar nos diferentes grupos. O problema é que, essa vez, com esse uso emergencial, nós tivemos que interromper logo que mostrou algum tipo de eficácia. E, ao interromper, nós tivemos que abrir o estudo e todo mundo que recebeu placebo, por uma questão ética, foi receber a vacina. E a gente não teve o recuo que precisaria e que normalmente faríamos, né? A gente deveria ter feito isso se tivesse tempo e não tivesse essa questão emergencial. Mas você tem a absoluta razão. Não só na composição do grupo de estudo, como também, né, no qual é o desfecho primário, né? Então, por exemplo, desfecho primário, lá o sujeito diz, eficácia, eu quero evitar doença, sendo que doença é um sintoma mais PCR. É um jeito, né? Se a Janssen diz assim, eu quero evitar doença moderada, então o sujeito tem que ser internado para ser considerado, bom, é outro desfecho primário. E não é justo eu comparar quem diz que é evitar a doença com quem diz que é evitar doença grave, né? Então, existe a disparidade. Então, existe uma preocupação muito grande do nosso grupo nos Estados Unidos de talvez tentar refazer uma avaliação e fazer uma publicação. Mas isso aí vai causar muita briga nossa com as empresas farmacêuticas, porque as empresas farmacêuticas, elas tentam, de certa forma, esconder esses detalhes para o indivíduo que vai tomar a decisão. Vamos colocar de uma forma educada, né? Esconder os detalhes para o indivíduo que toma a decisão, mas é isso exatamente que faz. Porque em qualquer tipo de discussão, as pessoas que não olham a fundo dizem, não, vamos comprar a vacina tal que tem tanto por cento de proteção, mas eles não olharam o detalhe do desfecho, etc., etc., que as pessoas que estão mais acostumadas olham, mas a sua observação é muito válida, muito coerente. Obrigado. Doutor Renato Assad, por favor, palavra. Professor Kalil, parabéns pela excelente apresentação, espetacular, didática, não só para os médicos, mas como para um número grande de leigos que estão participando e ouvindo as suas palavras aí. Excelente, parabéns mesmo. É uma satisfação tê-lo conosco e estar podendo usufruir dos seus conhecimentos. A minha pergunta, eu tenho duas perguntas e gostaria depois de uma réplica, por favor.
Os pacientes que tomam, por exemplo, as crianças que tomam hepatite, a vacina para hepatite B, normalmente elas tomam 3 doses e depois fazem o teste da sorologia para ver se virou e se realmente elas estão protegidas contra a hepatite B, né? Seria interessante os pacientes as pessoas vacinadas com o Coronavac ou com a AstraZeneca testarem para ver se realmente viraram a sorologia, para ver se necessitam de uma terceira dose? Isso seria pertinente no caso do SARS-CoV? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Tem muita gente que fez... Eu disse, não aumentem a ansiedade. Tem muita gente que tomou a vacina e que não fez soroconversão. Agora, o que é importante não é a soroconversão, Renato, é anticorpo neutralizante. E existem testes que avaliam isso, né? Agora, esse anticorpo neutralizante não é bem quantitativo, ele é um pouco qualitativo, ele é semi-quantitativo, vai? Mas ele pode dar uma ideia melhor de anticorpo que esteja protegendo. O que tem nessa doença é que, às vezes, pode variar a carga viral, pode ter um variante de célula, de vírus, etc. Então, a gente não tem ainda uma correlação médica que a gente possa dizer o indivíduo tem tanto de anticorpo, está protegido ou não está protegido. Se busca isso incessantemente. A Organização Mundial de Saúde faz a cada 15 dias uma reunião internacional de 3 horas sobre correlatos de imunidade, em que todo mundo apresenta seus dados e nós não chegamos ainda numa conclusão definitiva. Agora, se alguém quer saber se produziu, pode fazer. Eu não aconselharia fazer anticorpo total, eu aconselharia fazer anticorpo neutralizante. E no andar da carruagem, quando que você pensa que a vida vai voltar ao normal em termos de relações internacionais, viagens? Qual que é a sua expectativa? Bem, aí nós temos que saber quanto tempo vai demorar a imunização e até que ponto os variantes vão responder ou se nós vamos precisar de um outro grau de imunização. O que a gente está observando agora é que os grupos, os países que estão fazendo imunizações maciças, está diminuindo drasticamente a quantidade de vírus circulante. Se diminuir a quantidade de vírus circulante e se nós tivermos vacinas que realmente evitam a doença grave, nós vamos poder voltar a uma vida mais ou menos normal, né? Mais ou menos normal. Talvez a gente vai ter que perder o hábito de dar um beijo quando encontra um amigo que não vê há muito tempo, mas talvez a gente consiga ter uma atividade praticamente normal de viagem. Sempre tomando alguns cuidados. Veja, se você for ver, né, a gripe mata bem menos, mas também mata muita gente, né? Então a gente tem que tomar sempre alguns cuidados para essas doenças respiratórias. Então, eu acredito que, digamos, se nós tivermos uma vacinação mundial que seja bastante importante e que os variantes não escapem como estão ameaçando escapar, talvez daqui a um ano a gente volte a uma normalidade. Quase. Muito obrigado pelas respostas. E eu queria só... Pergunta, já emendar. Quanto tempo depois da segunda dose que você pode fazer esse teste? 15 dias depois. Melhor 3 semanas depois. Ok. Renato, mais uma pergunta, Robert, se me permite. por favor. A respeito daquela comissão, aquela delegação que foi para Israel fazer um intercâmbio de trabalhos e cooperação, a USP está participando desse intercâmbio com Israel? A USP está. Na verdade, eles foram para ver um spray nasal de proteção da inflamação que está sendo desenvolvido lá em Israel, né? Quem está desenvolvendo isso é um doutor chamado Nadir, que me ligou várias vezes, porque de alguma forma ele chegou na indicação do meu nome para discutir antes do pessoal ir. Aquele estudo, ele está muito precoce ainda. E não sei por que o Bolsonaro, nosso presidente, resolveu incorporar. E nós não vamos incorporar aquilo por enquanto. Em todo caso, eu me coloquei à disposição para eventualmente ajudá-lo a testar quando tivesse uma evolução maior. Na verdade, é uma molécula que teria uma função anti-inflamatória e que seria utilizada não como antiviral, mas na segunda parte da doença. Ok, obrigado.
Não sei, o Emílio levantou a mão, não sei se quer fazer pergunta ou foi sem querer. Tem ainda perguntas no chat, Robert. Eu lembro aqui. Herpes zoster após 5 dias Coronavac em médica de 50 anos de idade. Tem ocorrido esses casos de herpes zoster pós-vacina? Olha, nós não, nos estudos que eu acompanho nos Estados Unidos, nós não observamos uma maior incidência de herpes zoster, não. Mas pode ter sido só uma coincidência mesmo. Porque eu acho também, falando nisso, então, a AstraZeneca e esse fator, esses 10 casos, não sei quantos casos de coagulação, também não pode ser coincidência de tantos milhões de vacinados? Pode ser coincidência, sim. Nós estamos avaliando o nosso grupo americano também, se isso aconteceu. Eu acho que pode ser coincidência e pode ser muita má vontade dos países europeus com a Inglaterra, que fez o Brexit também. A política contamina tudo. Após quantos dias... já fez a pergunta. Pode fazer o exame neutralizante, já falou 21 dias mais ou menos, não? Ideal, 15 dias depois já dá. Quem em São Paulo está fazendo sequenciamento do vírus de paciente vacinado doente? Tem várias pessoas fazendo, mas o grupo que eu acho que está à frente disso aí, que recebeu inclusive um financiamento, que até eu participei disso aí, é a Esther Sabino, da Faculdade de Medicina. Da minha turma. Esther é da minha turma. É colega da minha turma. Minha meia. Patrícia. Muito bom. Muito bom. Ela é ótima. Sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, enquanto se alguém estiver pensando ainda, eu vou apresentar uma coisa, aproveitar a oportunidade, inclusive convidar o professor Jorge a participar. Nós temos eu vou compartilhar esse slide, essa projeção. A Câmara do Comércio Líbano-Brasil marcou um encontro virtual com o Dr. François Nader, diretor da Moderna dos Estados Unidos, dia 30 de março, às 20 horas. Depois eu passo o link, etc., pelo grupo, porque dia 30 de março, para quem não sabe, é o Dia do Médico no Líbano. E então, estaremos comemorando o Dia do Médico no Líbano e a Câmara do Comércio, através do nosso amigo Guilherme Matari, ele está aqui presente, e posso passar a palavra para ele fazer o convite a vocês. Guilherme, por favor. Presidente Roberts, muito obrigado pela menção. Ao professor, parabéns por essa apresentação, muito elucidativa mesmo para um leigo como eu. Então, nós imaginamos, e o contato com um dos diretores, da empresa Moderna nos Estados Unidos, foi muito oportuno, porque, dada toda essa circunstância, nós queríamos falar, essa circunstância trágica que nós estamos vivendo, nós queríamos falar de alguma coisa positiva. E a equipe, não só o controle acionário da Moderna, tem libaneses e descendentes de libaneses, o presidente e fundador é um libanês nato que foi para os Estados Unidos, na equipe que desenvolveu a vacina, também existem outros libaneses, ou seja, também é uma mensagem motivacional e de inspiração para a nossa coletividade. Então, aqui com esse espaço gentilmente oferecido pelo presidente, conto com todos para que a gente possa tirar disso mais ensinamentos da mesma forma que tiramos essa noite. Robert, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Então, o professor Jorge está convidado, e aí vamos conhecer o nosso amigo Nader dos Estados Unidos, da Moderna. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu acho que a Ana Carolina levantou a mão. Ana Carolina, por favor. Não? Oi, tenho. Peraí. Por favor.
Liga o vídeo, isso. Eu queria perguntar ao professor qual que é a impressão dele sobre essas notícias que a gente tem visto sobre Covid em crianças, alguns casos que parecem ser, que levaram até a óbito, não sei se foi cientificamente comprovado, se foi só notícias. O que você sabe mais cientificamente falando sobre isso para a gente? Como eu falei, Ana Carolina, na minha apresentação, a gente sabe que esses variantes eles estão infectando mais crianças do que infectavam, porque é mais infecciosa mesmo, né? Mas são poucas as crianças ainda, mas ocorre. E a doença nas crianças, frequentemente, ela tem uma apresentação que é diferente. Isso muito provavelmente que é definido pela distribuição do receptor ECA2, que nas crianças é diferente dos humanos e com muita frequência as células endoteliais são infectadas e dão uma doença bem diferente que pode ser muito grave. Nós vimos vários casos no Hospital das Clínicas e muitos desses casos foram descritos pelo professor Saldiva, que é nosso professor de patologia e que fez a necrópsia dessas crianças. Então pode sim, pode ocorrer, dá mais em criança mesmo, mas ainda são menos do que os casos em adulto. E o senhor acha que alguma dessas vacinas, hoje eu vi uma notícia de que acho que a Moderna já está começando a fazer estudos em crianças. Tem várias dessas vacinas que já começaram a estudar, primeiro os adolescentes e depois crianças. Isso em breve nós teremos resultados também. Mas o senhor, pela sua experiência, acha que a gente vai ter provavelmente essas vacinas disponíveis para crianças em quanto tempo? Não no Brasil, que não chega a vacina, né? Mas podendo ser dado. Tem que chegar. Eu acho que antes do fim do ano nós já vamos ter isso definido. Eu diria até que julho, agosto deve estar, porque esses testes são feitos muito rapidamente atualmente. O problema é que, quando você faz uma fase 3 em criança, como a incidência em criança é menor, você tem menor número de casos para você fazer a avaliação. E só para concluir, quando o senhor acha que a gente vai conseguir vacinar uma grande parcela da população brasileira, pelo andar das coisas? Olha, tudo depende absolutamente da quantidade de vacinas que a gente compra, não tem outra coisa, entendeu? É o número de vacinas, a capacidade de vacinação nós temos instalada no Brasil. Então nós temos que ter vacina. E aí eu espero que esse novo ministro compre vacina. Né? Bom, professor Jorge, tem uma pergunta aqui do nosso diretor cultural, Alexandre Ramam. A vacina nas mulheres grávidas. Então, nos estudos, como são a primeira fase 3, em quase tudo que é estudo internacional, você não inclui mulher grávida para testar, né? Então, elas não foram testadas. E eu já tive várias reuniões com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e eles têm tomado alguma precaução para indicar até ser feito o teste, mas, em princípio, não tem nenhuma contraindicação para mulher grávida. Essas vacinas não têm, em princípio, nenhum efeito teratogênico. Mas, se eu for formal, eu vou dizer que não foram testadas ainda. Mas eu não vejo problema. E tem uma pergunta que engasgada, acho que na garganta de todos nós. O lockdown funciona? Bom, veja, no começo da doença, eu discuti com várias pessoas, disse assim, bom, se você disser que eu tenho que ficar isolado na minha casa, eu vou dizer, tudo bem, eu não tenho problema de ficar isolado na minha casa, eu estou numa peça, minha esposa está numa outra peça, meus filhos não estão em casa. Bom, agora, se você disser para uma pessoa de um nível econômico baixo para ficar isolado em casa, ele não vai ficar isolado em casa porque ele mora num cômodo com 5 outras pessoas, né? Então, o isolamento tem esse problema. Agora, o lockdown é uma medida extrema que tem que ser tomada quando nós não conseguimos controlar o espalhamento do vírus, que é o que está acontecendo agora. Então, nós temos que evitar ao máximo o contato entre as pessoas. Então, eu diria que no momento atual, talvez a gente tenha que fazer realmente uns 15 dias de lockdown para diminuir. Mas depois voltar com muita responsabilidade, ou seja, evitar aglomerações.
Agora, como é que a gente evita aglomeração no transporte público? É um outro problema também, porque as autoridades, no começo, diminuíram o número de transporte público. Isso aí é uma maior aberração. Diminuir o tempo do shopping center estar aberto. Tem que fazer o contrário, abrir o máximo possível. Porque o indivíduo lá, eu tenho insônia às 3 horas da manhã, eu posso acordar e fazer uma compra do shopping center que não vai ter quase ninguém. Então tem que, ao contrário, né? Evitar, nós temos que pensar como evitar aglomerações. E eu acho que o lockdown é uma medida restritiva radical que tem o seu momento, e que é um momento específico quando a gente não está controlando a dispersão do vírus. De outra forma, eu não acredito que seja possível. Bom, última pergunta do Walid, por favor, depois a gente encerra. Walid, por favor. Professor Jorge, esse vírus SARS-CoV-2, ele se liga no receptor ECA2. Que tal o uso de substâncias que bloqueiam esse receptor? Isso foi testado? Foi testado, inclusive drogas que atuam no ECA2 foram bastante testadas, mas não é exatamente no mesmo sítio, nenhuma dessas drogas deu qualquer efeito, nada. Mas foi testado sim, é uma boa ideia, mas não deu nada. Mas tem várias frações também desse receptor, né? Isso. Mas você teria que fazer uma competição, né? E normalmente as drogas, elas não saturam o seu receptor, né? Elas têm uma ação em uma parte do receptor. Aqui nós estamos falando em saturação para não deixar que o vírus entre. Isso aí não tem droga. Deixar entrar. Obrigado, Walid. Professor Jorge, muito obrigado pela excelente palestra. Todo mundo aqui, ninguém quer ir embora. Dúvidas, informações e sempre com mais sedes. E como você falou, vai mudando a cada instante. Então, de tempo em tempo, você será ser convidado novamente para nos atualizar. Olha, salva de palmas virtual para o professor Jorge por essa palestra. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela presença. Foi realmente um prazer estar com vocês, viu? Espero encontrá-los outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Boa noite e bom descanso. Muito obrigado mais uma vez, professor Jorge. Boa noite.